Essa aqui é uma cena bem comum na Dinamarca, uma loja completamente vazia. Se eu estou interessado no produto, eu pego, venho aqui sem nenhum tipo de controle, posso pagar pelo celular, ou então pelo cartão, moeda, ou mesmo com uma nota. Isso aqui é o exemplo dessa confiança social. No Brasil, a confiança social funciona assim, ó. Se o dono da loja vacilar por um minuto, o pessoal entra, rouba, faz arrastão, vai até senhora de idade para aproveitar para furtar. Essa daqui, ó, é a confiança social do brasileiro. Qualquer dono de loja, de supermercado, outros tipos de comércio, se largar a loja ali sozinha por um minuto, todo mundo entra para roubar. Salve galera, nesse vídeo vamos fazer uma comparação do Brasil com a Dinamarca. Sobre o porquê a Dinamarca é o país mais feliz do mundo, com bons salários, bom sistema de saúde e igualdade de gêneros. E o porquê o Brasil nunca vai pra frente, é sempre favela, pobreza, droga, prostituição e de tudo que não presta reina aqui. A Dinamarca possui uma economia aberta, sendo o comércio como um mundo de uma extrema importância. Importações e exportações de bens e serviços representam respectivamente 33% e 36% do PIB do país. A Dinamarca possui 5.857.000 habitantes. Só Guarulhos e Campinas e mais uma outra cidade aí do interior de São Paulo já dá mais habitantes do que a Dinamarca. Logo nós vamos estar falando sobre isso, pois se os dinamarqueses começarem a se reproduzir como ratos, logo vai trazer pobreza, vai quebrar a economia do país, vai trazer desigualdade, criminalidade e por aí vai. Há 20 anos, um pequeno país europeu se mantém no topo do ranking das nações menos corruptas do mundo. Enquanto isso, o Brasil passa pelo pior escândalo de corrupção da história. Que lições podemos aprender com a Dinamarca? É uma reportagem antiga que já vai fazer 6 anos e o Brasil não aprendeu nada. Até votaram no PT de novo. O maior caso de corrupção do mundo veio com a Lava Jato, com o esquema com a Odebrecht, onde o Lula e a Dilma levaram a corrupção a outro nível de patamar, cara. E o povo ainda votou no Lula e o pior de tudo, ficam idolatrando ele como se ele fosse um deus, o salvador da pátria. Vamos ver aqui a reportagem sobre a Dinamarca. O primeiro-ministro dizia que não é raro encontrar um dinamarquês com uma faca na mão, desde que na outra haja um garfo. A brincadeira ilustra uma sensação de segurança e humor desse país, um dos mais felizes do mundo, segundo a ONU. Uma alegria que está ligada a um ótimo desempenho econômico e social. Um dos segredos desse sucesso pode estar num fator que os economistas não costumam analisar: a honestidade. É por isso que esse país aqui tá fadado à desgraça. Brasileiro gosta de furar o olho um do outro, dá um rasteiro até em cobra. Parece que a corrupção, a desonestidade já vem de natureza, cara, já vem de berço. Desde quando eu era garoto já tinha coleguinha de escola que roubava material escolar um dos outros, cara, lápis, borracha. Essa aqui é uma cena bem comum na Dinamarca, uma loja completamente vazia. Se eu estou interessado no produto, eu pego, venho aqui sem nenhum tipo de controle, posso pagar pelo celular, ou então pelo cartão, moeda, ou mesmo com uma nota. Isso aqui é o exemplo dessa confiança social. E agora eu vou mostrar uma cena bem comum no Brasil quando tem Black Friday. Outra cena comum no Brasil: se algum dono de loja vacilar por um minuto, o povo rouba, saqueia e faz arrastão. Para esse mercadinho, contratar um funcionário sairia mais caro do que eventuais perdas com furtos. Em bibliotecas, o aluguel de livro também é sem intermediários. E nas ruas, um objeto esquecido quase sempre volta às mãos do dono. Já no Brasil tem até pirata de asfalto. Se você tiver com seu celular na mão, algum trombadinha vai e te rouba. Se você andar determinado horário na rua, você é assaltado. Quando acontece algum caso de honestidade no Brasil, de alguém que perdeu alguma carteira ou dinheiro e o outro foi lá e devolveu, vira até matéria no Jornal das 8, porque é algo totalmente raro de acontecer do brasileiro ser honesto e respeitar o próximo. A sociedade controla bem os políticos. Isso é parte da nossa cultura. Tem sim um pouquinho de corrupção aqui e ali, mas não é comum.
Isso vem da educação, da família e do fato de que as pessoas ganham o suficiente para viver com dignidade. Eu concordo plenamente. O fator principal é a educação. E a honestidade vem da cultura entre os povos. A cultura dinamarquesa implantou a honestidade e a união. Aí vocês pegam o Brasil. Que cultura que tem aqui? Qual é a origem? Claro que tem a influência do sistema, das manipulação, da globalização, mas pelo fator da história do Brasil ser igual à casa da mãe Joana, onde entra todo mundo, não se criou uma cultura de união e honestidade, pois são pessoas de culturas totalmente diferentes. Como você vai educar um país que tem várias culturas, onde qualquer um entra aqui? O Brasil é a casa da mãe Joana, qualquer um entra aqui, imigrante, refugiado, pessoas de tudo quanto é canto vêm pra cá. Como se educar um país com diversas culturas diferentes? E ainda por cima no meio da pobreza e da miséria. Um dos motivos pelo qual a Roma Antiga não dominou o mundo foi por causa disso, porque é impossível você controlar os costumes e a cultura de outros povos. E como educar e civilizar um país onde tem milhares de culturas diferentes? Vocês podem ver todos esses países onde tem essa miscigenação, é tudo igual. É o mesmo comportamento animalesco, a falta de respeito, a falta de caráter, a idolatria por bandido, por político, a desvalorização das coisas boas, é música ruim para tudo quanto é canto, seja o Equador, o Chile, Colômbia, México, Panamá, é tudo igual, cara. São todos iguais o Brasil e esses países nunca conseguem sair da lama. Me dói até o coração falar isso, mas tem muita influência sim. Se amanhã, por exemplo, a Dinamarca virar a casa da mãe Joana também, deixar todo mundo entrar lá, vai se criar o mesmo caos daqui nas próximas décadas. Vocês pegam o Japão, por exemplo, não é qualquer um que entra lá. Se você não tiver descendência japonesa, você não entra. Nos países nórdicos aí também é a mesma coisa, não é qualquer um que entra no país deles. Já o Brasil é a casa da mãe Joana e sempre foi. O filho do primeiro-ministro pode estudar na mesma escola do filho de um taxista. Same school as a taxi driver's son. A maioria das crianças dinamarquesas frequenta a escola pública. No caminho até a aula, o filho do deputado Mathias Tesfaye vai entendendo os valores da sociedade. Har du hjælpemotor på? Hvad sker der? Esse que cumprimentou o Mathias é um antigo colega de trabalho. Os dois eram pedreiros. O amigo continua na profissão e ganha o equivalente a 18 mil reais. O parlamentar, 23 mil. Parece até outro planeta, uma civilização intergaláctica avançada. Enquanto aqui os brasileiros fazem questão de se destruir uns aos outros, é um bando de pobre metido a besta, querendo humilhar, querendo pisar no outro pobre. É um show de horrores. Vocês pegam no caso da Dinamarca aí, as pessoas respeitam umas às outras e ninguém fica se achando melhor que a outra por causa de profissão, pois toda profissão tem um papel importante na sociedade. E já aqui no Brasil, um idiota vai, faz uma faculdade, já se acha que é melhor do que os outros. E aqui no Brasil reina um emburrecimento, onde as pessoas gostam de valorizar jogadores de futebol, cantor de música sertaneja, idiotas da televisão, enquanto os professores, médicos, pedreiros, outras profissões são totalmente desvalorizadas. Essa boa distribuição de renda gera menos conflito social e, consequentemente, menos violência. Matias explica que as pessoas do bairro dele só costumam trancar a porta de casa à noite. O filho de 4 anos já vai sozinho para a escola. Ele diz ter certeza de que alguém ajudaria caso o menino se perdesse. Já a distribuição de renda que o Brasil gosta é a miséria, a esmola do Bolsa Família. Aqui tem uma regra, quanto mais pobre, mais filhos se faz. E os irresponsáveis preferem abrir uma conta no boteco para tomar pinga do que abrir uma poupança para juntar um dinheiro para poder dar uma educação melhor para os filhos. E a população brasileira não para de crescer. Temos mais de 30 milhões de mães solteiras que criam os filhos com auxílio de Bolsa Família, pais irresponsáveis ou desconhecidos. E são diversos outros fatores que vão prejudicar o crescimento de uma criança. E tudo isso influencia na desigualdade, na criminalidade. Fica praticamente impossível se ter uma distribuição de renda justa. E o governo, que não é burro, sabe tirar proveito disso. Quanto mais cabeça de gado para eles é melhor, é mais imposto para pagar, é mais mão de obra para explorar. E uma coisa que ninguém fala é o seguinte:
Aqui no Brasil é cheio de empresas estrangeiras. Eles não vêm para cá porque eles gostam do Brasil, é porque aqui a legislação é fraca e aonde a mão de obra dos brasileiros são barata. E é por isso que as empresas de fora vêm para cá, é para explorar o brasileiro, que fica sendo submisso a ter que mendigar para ter um salário de fome. O deputado conta que sempre vai de transporte público para o trabalho, e ele não é exceção. Na Dinamarca, todos os parlamentares têm um benefício, um cartão que dá direito a metrô, trem e ônibus. E esse cartão ainda permite que eles tragam junto a bicicleta, uma identidade cultural do país. Alguns dinamarqueses reclamam, acham que os políticos deveriam pagar pelo transporte, assim como o resto da população. Isso daqui é para vocês verem o porquê esses países conseguem crescer e se desenvolver e o Brasil não. Porque político foi feito para ser cobrado e não idolatrado, igual fazem aqui. O conceito de benefício aqui é bem diferente. Matias recebe o equivalente a R$ 2.800 por mês para bancar reuniões e gastos com a equipe. Mas ele não tem funcionários exclusivos. Cada grupo de 4 parlamentares compartilha uma secretária, 2 acadêmicos e um estagiário, que ajudam a elaborar a legislação. No Brasil, cada parlamentar tem à disposição R$ 97 mil por mês para contratar até 25 funcionários. E eles não precisam ser servidores públicos concursados. Além do salário, deputados e senadores recebem ajuda de custo, auxílio moradia e o chamado cotão. Essa verba extra inclui o reembolso de passagens aéreas, fretamento de jatinho, alimentação, gastos com telefonia e correio, consultoria para divulgação do mandato, aluguel e despesas de escritórios, serviço de segurança, táxi, estacionamento e ajuda para o combustível. Matias acha que os dinamarqueses ficariam surpresos de serem apontados como exemplo para o Brasil. Muitos aqui na Dinamarca acham que políticos do país têm privilégios demais, vivem como reis e rainhas. Aqui no Brasil, o político faz o que quer porque o povo deixa. O povo só gosta de se unir para futebol, para futilidades, para ir em show de Gustavo Lima com dinheiro público. Para isso o brasileiro é unido, não é? A Dinamarca é vista como um dos lugares mais honestos do mundo há anos, vários anos. Desde 1995, quando foi criado o Ranking Internacional da Corrupção. Esse professor de políticas públicas descobriu que 3 em cada 4 dinamarqueses confiam nos seus compatriotas. No Brasil, esse número é de apenas 5%. Geert tem 2 teorias de como teria nascido esse apreço à honestidade. A primeira hipótese: há cerca de 900 anos, os vikings teriam criado um código de honra. Esses guerreiros sanguinários deixaram a violência para trás e viraram comerciantes. Para o novo sistema funcionar, a confiança na palavra era fundamental. Foi como eu havia dito, o fator principal é a educação, mas a cultura dos povos também é muito importante. E qual é a cultura do Brasil? Qual é a cultura que se trouxe união e irmandade para o povo aqui? Sendo que aqui a cultura é tudo misturado, é gente de tudo quanto é canto que se espalhou. Outra versão é mais recente. Tudo teria começado em 1648. A Dinamarca tinha perdido território para a Suécia e passado a recolher menos impostos. Para se adaptar à nova realidade, o rei entendeu que precisava mudar o conceito de gestão. A gente foi até o castelo de Frederic III. Esse historiador explica que o rei tirou o poder da nobreza e transformou em primeiro-ministro um homem sem títulos, mas competente. A inteligência foi o critério para a escolha. A indicação por mérito, então, ganhou um grande exemplo na Dinamarca. Os 2 reis seguintes acrescentaram mais um ingrediente à fórmula contra a corrupção. Estabeleceram um canal direto para os súditos denunciarem abusos de poder. A tradição evoluiu bastante até chegar às ferramentas de hoje, como acesso à informação e uma imprensa livre. Se um político faz uma coisinha errada, a mídia vem e já sai, o povo todo falando assim: não, eu pago imposto, meu dinheiro não pode ir para isso. E aqui no Brasil, se você falar mal de determinada conduta de político, é capaz de você morrer, cara. A idolatria vai ao extremo, as pessoas saem na rua para brigar por causa de Lula, por causa de Bolsonaro, por causa de time de futebol. Aqui é uma loucura. Os sites do governo têm muitos dados sobre gastos de políticos. Qualquer quantia recebida além do salário é divulgado. Tudo aberto à população, fácil de entender. O Brasil começa a experimentar a transparência que a Dinamarca vive há séculos. Os políticos são representantes da sociedade, ou seja,
não estão acima da sociedade, estão a serviço da sociedade. E acho que essa mudança de pensamento que está acontecendo no Brasil agora, eu acho que é muito boa. Mati acha que a fórmula para um país mais justo é simples. Os parlamentares devem conviver mais com a população. Seus filhos devem estudar nas mesmas escolas de todos e os políticos devem usar transporte e hospitais públicos. Assim, eles entenderiam melhor os problemas da sociedade onde vivem. A receita para um país sem corrupção? Os dinamarqueses não têm uma fórmula secreta, uma matéria-prima especial, um gênio superior. Eles não são de outro planeta. Têm confiança entre si e uma saudável desconfiança das instituições. Conforme vocês viram no vídeo, o fator principal é a educação, a cultura e a honestidade. São 3 fatores que não se tem no Brasil, principalmente a honestidade. E outro fator importante que fez esses países nórdicos crescerem, como a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia e a Noruega, foi que eles se livraram dessa alienação das igrejas. No país deles não tem esse bando de igreja, de religião igual tem no Brasil. Aqui no Brasil tem igreja em qualquer beco, qualquer rua. Não é porque todo mundo tá afim de pregar a palavra de Deus, não. É porque eles visam dinheiro. Eles querem saber de dízimo. E vocês podem ver que no centro das grandes cidades, em bairros nobres, não tem esse bando de igreja. Igreja tem pra tudo quanto é lado em bairro pobre. Porque a maioria dos pobres brasileiros são analfabeto funcional, então eles não questionam, não é fácil de manipular, de lucrar dinheiro. Às vezes eu fico até indignado, como que as pessoas não questionam da onde que esse Edir Macedo conseguiu tanto dinheiro, Silas Malacheia, o pastor Valdemiro, entre outros, cara, R.R. Soares. Aqui é um absurdo como o povo brasileiro gosta de ser burro. Eles gostam de alimentar o Estado, né, o sistema, e essa matrix religiosa. E o pior de tudo, aqui é inacreditável como é que as coisas, quanto mais pobre, mais filho se faz. A cultura do brasileiro é compartilhar o legado de miséria, não é mesmo? Aí a pobreza gera a marginalidade, a criminalidade, esse colapso todo na sociedade, um bando de gente tendo que mendigar para uma vaga num subemprego, e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. É a mesma coisa se a Dinamarca começar a duplicar, triplicar a população deles, causa um colapso. Como é que você vai ter uma distribuição de renda? E no país deles lá não é qualquer um que entra. Já aqui no Brasil é a casa da mãe Joana. Todo mundo entra aqui com facilidade, é imigrante não sei da onde, é refugiado, as pessoas dos países vizinhos vêm tudo pra cá. É um absurdo. E é inacreditável como o brasileiro detesta a educação. Tem pais que fazem de tudo para educar os filhos. Colocam na escola e mesmo assim, a maioria às vezes prefere virar um malandro, um trombadinha, não respeita os pais. Meu, aqui é um absurdo. Esse lugar aqui chega a ser um inferno, cara, uma maldição. Você começa a ver esses outros países aí, dá até uma depressão, cara, um desgosto na gente ter nascido aqui, cara. Que hora que, pô, meu... Você fica vendo lá a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia, aí depois você olha a realidade aqui do Brasil, você anda aqui em São Paulo, o centro tudo lascado, Cracolândia, gente largada, tem até pirata de asfalto, os outros estados também é tudo assim, imposto pra tudo, você tendo que pagar IPVA caro, licenciamento... Zona Azul, qualquer lugar que você vai pra estacionar e você anda nas ruas, é tudo quebrado, é tudo zoado, um chiqueiro, cara, que dá até desgosto. E as coisas jamais vão mudar, porque o brasileiro detesta a honestidade. Enquanto o brasileiro que ficar nessa de querer furar o olho um do outro, as coisas não vão para frente. E os políticos são reflexos do próprio povo. Cada país tem o governo que merece. E aqui as coisas não é diferente. Igual citei lá no começo, né? O povo não aprendeu nada. Mesmo com o maior caso, o escândalo de corrupção que teve, votaram no PT, cara. Estão lá venerando Lula como um deus, brigando, fazendo L, cara. Não dá, bicho, não dá, cara.
O povo aqui é jumento demais, a mídia vomita essas porcaria de carnaval, futebol. O povo quer ter orgulho por causa desses lixos, cara. Quem que tem orgulho é o povo dinamarquês, com uma boa distribuição de renda, um país honesto, de qualidade. Os trouxas aqui ficam felizes, cara. Quer ter orgulho por causa de ônibus e marmanjo que veste uma camiseta amarela, que se representa a CBF, uma organização deles pra ganhar dinheiro. Eles querem ter orgulho por causa de bola, cara. Pô, dá até nojo, mano. E assim passa décadas e décadas e esse país sempre na lama. O fator principal para melhorar isso aqui é educação, cultura, honestidade e boicotar todas essas igrejas aí, meu. Já basta o sistema para roubar, as igrejas te roubam também. O modo de ostentar do brasileiro de ser pobre metido a besta também faz com que ele sempre fique na lama, num chiqueiro igual porcos, né? Igual o vídeo que eu tinha feito, cara. Esse lugar aqui é só tristeza. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Nem fiquem vendo muito esses outros países aí, cara, porque a gente vê a nossa realidade aqui, dá até uma dor, né, cara? Uma tristeza no coração, né? A gente largado aqui nesse chiqueiro com porcos. Beleza, galera? Até um próximo vídeo.